Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 12. Quem achou, diga amém. Estando Jesus em uma das cidades, eis que um homem coberto de lepra, repete após mim, coberto de lepra, veio em sua direção. Assim que contemplou a Jesus, ajoelhou-se e, colocando o rosto rente ao chão, suplicou: Senhor, se for da tua vontade, sei que podes me purificar. Verso 13. Jesus estendeu a tua mão, tocou nele e o proferiu: quero ser tu purificado. E no mesmo instante a lepra se retirou daquele homem. Repete após mim: no mesmo instante. Pode ficar melhor, repete após mim: no mesmo instante a lepra se retirou daquele homem. Verso 14, eu concluo a leitura aqui. Em seguida Jesus lhe ordenou: não fale sobre este acontecimento a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação os sacrifícios que Moisés determinou, para que sirva de testemunho ao povo. E você diz amém. Pode sentar, se você puder, coloque a mão no teu coração. Como de costume, eu vou fazer uma oração, não anulando a oração que já foi feita anteriormente, amém? Senhor, nesta noite eu te peço, fala conosco através da tua palavra. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Eu sei que o Senhor preparou esta noite para falar aos nossos corações, e eu quero te pedir, Senhor, fica à vontade aqui neste lugar. Antes mesmo de eu chegar até aqui, antes mesmo dos teus servos chegarem até aqui, ou o próprio pastor preparar o ambiente, Espírito Santo, para que a tua igreja tivesse, Senhor, esta oportunidade de cultuar, os diáconos chegassem até aqui este lugar para receber o Senhor. Meu Pai já preparou tudo o que vai acontecer e já aconteceu neste lugar. Eu te peço, Senhor, de quem está na portaria, quem está no altar, que ninguém saia daqui sem entender a tua palavra. A tua palavra cura, transforma, batiza, restaura, renova. E nós acreditamos no poder da tua palavra que está neste lugar. Que toda expectativa gerada pelo homem seja surpreendida pelo poder da tua palavra. Espírito Santo de Deus, eu te peço, fala com cada um da forma que o Senhor quer. Eu não sei como esta pessoa chegou aqui, mas o Senhor sabe. Eu não sei qual é a necessidade desta pessoa, mas o Senhor sabe. E eu quero pedir, Espírito Santo, que sonda o coração do homem, que conhece o mais profundo do coração do homem, da alma, dos pensamentos, de tudo aquilo que nós não conseguimos, Senhor, entender, ouvir, mas o Senhor conhece o coração do homem. E eu te peço, fala e faz segundo o teu querer e a tua vontade. Visita agora o mais íntimo dos nossos corações e fica à vontade aqui neste lugar, amém? Vocês acreditam que o Senhor estará aqui? Queridos, o doutor Lucas, ele narra essa história diferente de Marcos e diferente de Mateus. Ele fala da gravidade da enfermidade. Lucas relata que o corpo daquele leproso está totalmente coberto. Por ser doutor, ele tem um olhar mais crítico e ele não vai falar apenas de como está a enfermidade, mas a gravidade da situação. Isso não ocorre apenas nesta ocasião, mas toda vez que você percebe que Lucas está narrando sobre qualquer enfermidade que Jesus vai curar, ele vai trazer a proporção. Então Lucas não vai dizer como Marcos que havia um leproso. Lucas não vai dizer como Mateus que havia um leproso. Apenas não. Lucas vai dizer que o corpo daquele homem estava coberto de lepra. Lucas deixa claro aqui que a enfermidade daquele homem está extrema. E esta enfermidade era vista como uma enfermidade que era afetada diretamente por um pecado que alguém cometeu, que no caso, a pessoa que foi vítima daquilo pecou. E o olhar de quem olhava para aquela situação, para aquele homem, para aquele leproso, para a família em si, olhava com um olhar de rejeição. Estamos falando de um homem que está com seu corpo totalmente coberto de lepra.
A enfermidade é uma enfermidade que, pela a forma que Lucas diz, já está em um estágio bem avançado. Mas aquele homem se aproxima de Jesus. E é de se assustar. Para quem conhece o contexto, quem conhece a história, é de trazer um olhar de escândalo. Quem ouve que um leproso se aproximou de Jesus. Por quê? Porque muitas pessoas olhavam para Jesus como um homem qualquer. Muitas pessoas olhavam para Jesus e o rejeitavam como o Messias, o enviado. Aquele homem tem uma oportunidade de sair da fila dos leprosos. Presta atenção nesse detalhe. É um leproso que não tem contato social. É um leproso que está em um lugar isolado, juntamente com os outros enfermos. Mas ele tem uma oportunidade de sair. E ele sabe, se ele sair, no mínimo, eles têm que estar com o teu corpo totalmente coberto com um lenço, com um lençol melhor. E quando ele sair, ele tem que anunciar o que ele tem, o que ele é: leproso. Qual é a enfermidade que ele tem? Lepra. Toda vez que um leproso saía na rua, ele tinha que anunciar em alta voz, para que todos pudessem ouvir que ele era leproso. Só que tem um detalhe: quando você vai estudar sobre esta enfermidade, uma das razões do porquê era uma enfermidade considerável, olhando o olhar humano bem pesada, alguém que recebesse aquele castigo sofria muito. Por quê? Afetava as cordas vocais. Mas aquele homem tem que sair, e para ele não ser expulso da aldeia, para ele não ser expulso de onde ele está, em um lugar isolado, o líder olhava e dizia: você vai sair, mas tem que anunciar que você é leproso. Você vai sair, mas se chegar uma queixa de que alguém tocou em você sem querer, ou tocou em algum objeto, porque você não anunciou, você vai ser expulso dessa aldeia. E aquele homem naquele dia, ele está saindo e ele está anunciando o que ele tem. Vem aqui comigo. É um leproso que está com o seu corpo totalmente coberto com lençol. Aquele homem não tinha nada exposto. Todo o seu corpo tinha que estar coberto. Não era uma visão convidativa. Não era agradável olhar para ele. Então, para se proteger também do constrangimento do olhar da sociedade, com certeza, ele evitava deixar a sua lepra exposta. Então é um homem que está andando no meio da cidade e ele está gritando: leproso impuro. E todo mundo que estava ao redor se afastava. Todo mundo que ouvia da própria boca daquele homem que ele era leproso se afastava. Jússi, e eu não estou entendendo por que é assustador saber que Jesus está próximo daquele homem e aquele homem se aproxima de Jesus. Porque algo inédito acontece. Algo inédito aconteceu naquele dia. Está todo mundo se afastando. É alguém dizendo: ei, está vindo leproso, vamos se afastar. É alguém dizendo: ei, bora, vamos se afastar porque está chegando o leproso. E o leproso, você sabe, né? Tocou, a lepra é contagiosa. Vamos se afastar. E não se afastava apenas do leproso, mas dos ambientes a qual ele tocava. Mas naquele dia algo inédito acontece. Lucas deixa claro que aquele homem se aproximou de Jesus. Vem para o culto hoje. Jesus está dizendo nesta noite que ele se aproxima e permite quem ao olhar do homem não pode se aproximar dele. Algo inédito acontece. O que é? Está todo mundo se afastando, mas alguém fica. Está todo mundo se afastando, mas alguém fica. Eu preciso de 2 obreiras aqui, por favor, rapidinho. Posso, pastor?
aqui representa a maioria das pessoas. Fica aqui de frente. Isso. Pronto. Pronto. Vira para frente, por favor. Isso. São a sociedade. O leproso, eu preciso de um homem aqui rapidinho. Isso. Um homem aqui rapidinho, por favor. Pode vir. Na frente. E aqui representa o leproso. Naquele dia, ele está na intenção de se aproximar de Jesus. Mas ele sabe que quando ele identifica, quando ele fala melhor, quando ele afirma o que ele tem, todo mundo se afasta. Ele já espera isso de todo mundo. É normal, já faz parte da vida dele. Então é ele dizendo leproso, impuro, e as pessoas se afastam. Vamos lá. Leproso e impuro. E aí as pessoas se afastam. Ela não quer se afastar não, mas se afastaram lá na Bíblia. Peraí. Leproso e impuro. Leproso e impuro. Mas o texto diz que aquele homem se aproxima de Jesus. Justo, eu não estou entendendo. Naquele dia todo mundo saiu, mas Jesus ficou. Obrigada. Jesus me trouxe aqui para dizer que teu amigo pode te abandonar, a tua mãe pode te rejeitar, o teu irmão pode não querer estar perto de você. Alguém olha e diz: eu não quero mais conta com ele. Alguém olha e diz: acabou a amizade. Alguém olha e diz: acabou o relacionamento. Mas Jesus me trouxe aqui para dizer: pode todo mundo sair, eu fico. Porque quando você se aproxima de mim, você pensa que você vai me sujar. Quando nos aproximamos de Deus e o diabo é pai da mentira, ele diz: não ore, não busque, porque você peca, porque você falha. Só que quanto mais se aproximamos de Deus, mais purificado ficamos. Jesus está dizendo para você: se aproxima de mim. Eu sei quem você é. Eu sei como está a tua casa. Eu sei como está a tua vida. Está todo mundo vendo e talvez não sabe de nada. Mas eu cheguei aqui para dizer: eu sei como está por debaixo do lençol. Tem muita gente que até sabe, mas não na proporção que você e Deus sabe. Eu vindo para cá, o Espírito Santo de Deus me disse exatamente isso: filha, diz para a minha igreja que eu sei além do que o homem sabe. Você pode se cobrir com o teu melhor sorriso. Você pode se cobrir com tantas atividades ao ponto de até ver como subterfúgios ela e esquecer do teu problema. Mas dentro do teu quarto só Deus sabe como você está. E Ele está dizendo: eu cheguei hoje aqui. E ainda digo para você: todo mundo sabendo do problema pode se afastar, mas eu fico. Todo mundo sabendo da situação pode nem querer mais te visitar. Dependendo da proporção, até a amizade acaba. Mas eu fico. Deus está dizendo para você: este ano de 2022, talvez você já começou tendo perdas, mas eu não vou te deixar. Eu fico. Elabora. E quando ele se aproxima de Jesus, ele muda o discurso. Porque antes de chegar perto, ele dava notoriedade ao que ele tinha. O que ele tinha? Lepra. Antes de chegar perto de Jesus, ele está dizendo: leproso impuro. Mas quando ele chega perto de Jesus, a primeira atitude que ele tem é se humilhar. A primeira atitude que ele tem é reconhecer que está diante de alguém que merece honra. Jussi, fale, eu vou falar. Posso, pastor?
Você sabia que tem algumas orações que não é ouvidas porque não chegamos dando a notoriedade e a honra a quem merece? Tem problemas que eram para ser resolvidos, mas ao invés de abaixarmos a nossa cabeça e chegar com jeito diante do Pai, já chegamos dizendo: eu quero isso, eu quero aquilo, até ditando, só que quem manda é Deus. Deus está dizendo: chega com jeito. Olha para tua irmã e diz assim: chega com jeito. De que forma você tem orado? De que forma temos apresentado diante de Deus as nossas causas? Aquele homem era leproso e ele desejava a cura. Mas você sabe o que eu acho interessante aqui? Que ele chega se humilhando. E além disso ele muda o discurso. Ao invés de ele dar notoriedade ao problema, ele dá honra a Deus. Deus está falando para você: até chegar perto de mim. Até chegar perto de mim. Antes, talvez o discurso era outro, mas hoje o discurso muda. Talvez você chegou aqui e deu notoriedade até hoje aquilo que você tem, como está a tua casa, como está teu casamento, como está a tua família. Só que Deus está dizendo: filha, filho, você está diante daquele que sabe do teu problema e tem como resolver o teu problema. Então pode chegar adorando, porque eu sou o Deus que tudo posso fazer. Olha o que ele diz: se tu quiseres. Me responde, igreja. Está comigo, igreja? Me responde. Aquele homem queria a purificação, sim ou não? Aquele homem queria uma mudança de vida, sim ou não? O porquê ele não chegar dizendo o que ele queria? O porquê ele não chegar dizendo exatamente o que ele foi fazer ali? O que é que ele faz? Se inclina, se humilha. E logo depois diz: se tu quiseres, não se tu puderes, porque ele sabe que Deus tem o poder para fazer. Como também pela atitude que ele teve, ele também sabia que Deus só ia fazer, Jesus só ia fazer se quisesse. Precisamos ter mais fé para chegar e dizer: Senhor, seja feita a tua vontade do que a nossa vontade. É chegar dizendo: Senhor, eu sei do meu desejo, eu sei da minha vontade, mas se o Senhor quiser, se o Senhor desejar, porque poder Ele tem para fazer. E você direta no que Deus está falando nesta noite. E quem tem ouvidos que ouçam o que o Espírito diz à igreja. Ele não fez ainda, não é porque Ele não pode, porque Ele tem o poder para fazer. É porque Ele não quis fazer ainda, porque não é o tempo dEle. Ele está vendo que não é a hora. E a Bíblia diz que aquele homem, depois que diz isso para Jesus, Jesus responde: eu quero. E se eu te disser que a tua vontade está linkada à vontade de Deus, mas depende da forma que você chega até Ele? E se nesta noite Deus está te falando que a vontade em que Ele colocou no seu coração é a vontade linkada à vontade dEle, exatamente a vontade dEle, mas só está esperando de você disposição para entender que quem manda na hora certa e no momento certo é Ele. Olha o que Jesus responde: eu quero ser tu purificado. Aquele homem não pede a cura, aquele homem pede a purificação, porque se tratava de uma enfermidade espiritual. Apesar que reagiu no físico,